Bom, pessoal, eu já mostrei num vídeo como eu faço queijo Minas em casa. Tá? Esse aqui é um queijo Minas, mas diferente de... Eu garanto que a quase totalidade dos amigos já comeram. Em 2003, portanto tem 23 anos, eu fiz um curso de queijos e derivados do leite do Senar. Aliás, todos os cursos do Senar são excepcionais, porque quem faz o curso recebe a parte teórica e aprende fazendo, porque todo mundo tem que pôr a mão na massa na hora de fazer o produto ou desenvolver a tarefa que o curso se propõe. No caso do queijo, todo mundo faz junto. E quem deu esse curso para a gente pelo Senar, eu tenho que fazer menção ao nome, que é uma pessoa fora de série, José Ferreira, técnico formado pela Cândido Tostes, com décadas de experiência quando deu o curso para a gente. Então, o queijo Minas, gente, é o meu preferido por um detalhe muito simples. Todo mundo acha que queijo Minas é uma coisa só. Você não pode estar mais longe da verdade que isso. Porque o queijo Minas, se você muda do leite cru para o leite pasteurizado, o curso você é obrigado a fazer com leite pasteurizado, por uma questão de técnica, de higiene e tal. Porém, no meu caso, como eu conheço a procedência do leite, conheço a qualidade e a higiene com que é tirada, eu prefiro o sabor dos queijos feitos a partir do leite cru. Ah, Cabral, mas o risco para a saúde... Gente, desde 2003, quando eu fiz o curso, na quase totalidade das vezes, a não ser quando não era possível resfriar o leite para trazer mais tarde, eu fazia com leite cru. Pasteurizava quando eu queria apurar a nata, para fazer requeijão, fazer manteiga e tal. E já vou adiantando. Palavras exatas do José Ferreira. E no curso não foi ensinado como fazer requeijão. Eu desenvolvi a minha forma de fazer requeijão, e o requeijão que eu faço, talvez uns poucos amigos conheçam o requeijão Ibituruna, mas o requeijão Ibituruna que eu me refiro é o de 20 anos atrás. A qualidade era diferente do que tem hoje, tá? O meu requeijão em barra ficava idêntico ao Ibituruna, e o meu requeijão cremoso e pastoso ficava idêntico ao Poços de Caldas da época. Sabor, textura, tudo. E quem olhando assim, desenvolveu, é lógico, gente, existia uma base, mas eu fui desenvolvendo em cima dessa base. Mas onde que eu quero chegar? O melhor requeijão, mais saboroso, com a melhor textura, é feito com leite azedo. Hoje em dia quase não existe mais a famosa leiteira, que é aquele caminhão que passava pegando os latões de leite, mas na época, por volta de 2003, não eram tão comuns os resfriadores, então muita gente colocava os latões numa bancada na porteira, a leiteira passava e pegava. Às vezes não passava, e o que acontecia? Aquele leite azedava. E o que o povo fazia? Quem tinha porco, colocava para porco. Quem não tinha, normalmente jogava fora. Tá? Mas o Zé, principalmente conversando comigo, ele falou: Elim, o melhor requeijão que você vai comer na sua vida é feito a partir do leite azedo. Aquele leite que passou a tarde inteira no sol, no dia seguinte, a hora que você abrir o latão, você vai sentir um cheiro de chulé, literalmente, do azedo do leite. É o que dá o melhor requeijão. Por quê, gente? Porque as bactérias que estão lá no leite,
elas vão se proliferar, vão produzir uma acidez tão ácida, tão grande, perdão, que vão fazer a hidrólise da proteína do leite. E quando você adiciona o vinagre, aquilo talha, coagula de uma vez. E com detalhe, os requeijões que eu fazia, gente, eu não lavava com leite, obviamente. Eu nunca entendi esse absurdo de lavar massa de requeijão com leite. Sempre lavei com água quente. Por quê? Eu tenho a menor perda de massa do requeijão e eu tinha uma tela, ainda tem, deve estar perdida aí em algum canto, de nylon extra fina, que eu coava, então eu não perdia nada da massa. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar aqui, gente. Onde eu quero chegar aqui é que o queijo Minas, se você varia a temperatura, muda o sabor. Se você passa de 38 para 40 graus, o sabor e a consistência mudam levemente. Se você passa para 42 graus, muda novamente. Se você chega até 45 graus, aí é uma massa semi-cozida, muda de novo o sabor. Se você prensa o queijo Minas, muda o sabor. Se você não prensa, é outro sabor. Dependendo do peso que você prensa e pelo tempo que você prensa, muda o sabor. Então, tudo que você mexer no queijo Minas, você tem, entre aspas, um queijo um pouco diferente. Então, você pode adequar o queijo que você faz ao seu sabor, ao seu paladar, tá? O que a sua família prefere. E, obviamente, o fermento, que no caso é usado iogurte natural, se você modifica a proporção de iogurte e leite, você também modifica o sabor. Então, onde que eu quero chegar? Como eu não vou fazer queijaria, nem nada, não vou ter uma queijaria, não vou fazer para vender, nunca fiz, é sempre para consumo interno. Então, por exemplo, tem o queijo Minas que eu faço com pimenta dedo de moça seca. Esse eu faço o queijo Minas padrão, que é o curado ou às vezes o semi-curado. Fica uma delícia para quem gosta de uma ardênciazinha. E eu fui testando para o gosto da maioria do pessoal daqui de casa e dos amigos que vêm aqui, eu cheguei a uma proporção de pimenta dedo de moça moída para a massa de um queijo, que é uma forma dessa. Essas formas, inclusive, essa forma e essa tampa de prensagem, tem exatos 23 anos. Nós compramos, né, porque o pai fez o curso comigo, nós compramos quando nós fizemos o curso de leite. É uma das melhores formas de leite, de queijo, perdão, pelo material usado. É um tipo de nylon, que não é aquele plástico comum daquela forma de queijo tradicional. Então é extremamente durável, não retém sujeira. Com 20 anos elas estão novas. E com detalhe, essa tampa é de uma outra forma que eu tenho, a chamada forma com calcinha, e o termo é esse mesmo. Quando você coloca o queijo Minas na calcinha, a calcinha vai dentro da forma. A calcinha nada mais é do que um aro de plástico, o mesmo material disso aqui, com um tecido de nylon, com trama bem fechada. Você prensa a massa ali naquele tecido, bota essa tampa de prensagem e aí você vai fazer seu queijo Minas. Mas essas aqui, com mais de 20 anos, estão 0 km. E vejam bem, como essa tampa não era exata dessa forma, ela só entrava até aqui na forma, tá? Porque essa forma é ligeiramente cônica, como as outras formas que eu tenho dessa época, desse mesmo fabricante, que eu não sei, não me lembro qual é. Ela é ligeiramente cônica, então é extremamente fácil você desenformar o queijo e virar o queijo. Porém, a tampa só entrava até aqui nela. Então eu tive que desgastar na minha lixadeira essa tampa. Acreditem ou não, eu não estou brincando, gente. É mais fácil desgastar um aço D2 temperado do que desgastar esse nylon. Que é isso, Cabral? Você está falando mesmo? Não, gente, é porque o nylon ele aquece e cede pouco. E aí o desgaste é muito pouco. E você não pode fazer muita pressão. Eu faço a mesma pressão que eu faria numa lâmina de aço, porque você não quer estragar a sua tampa.
Então, sem brincadeira, é mais difícil desgastar essa pipoca em nylon do que um aço temperado. Mas desgastando, ó, agora ela entra até aqui, não precisa entrar mais do que isso, porque o queijo vai ficar sempre mais alto que isso. E aqui ela fica extremamente justa. E originalmente ela não tinha esses furos externos, só esses furos internos. Então eu fiz os furos externos para facilitar. Mas vamos lá. A receita que eu vou dar para os amigos é basicamente a receita de um queijo Minas frescal. Porém, na minha época, quando eu fiz o curso, gente, queijo Minas frescal não levava fermento, tá? Queijo Minas frescal era um queijo de consumo rápido, porque se você guardá-lo por muito tempo, mesmo na geladeira, ele vai amargar, por causa das bactérias que vão se desenvolver, de uma proteólise muito específica. Então, eu nunca gostei, pessoalmente, do queijo frescal sem fermento. Tá? Meu irmão sempre gostou, mas eu nunca gostei. E ele tem essa grande desvantagem, que é a chamada vida de prateleira muito curta. Hoje em dia eu andei pesquisando, a maioria das receitas de queijo Minas frescal leva fermento. Então, há muitos anos, gente, eu faço esse queijo que está aqui, que os amigos podem achar que é queijo frescal. É e não é. E eu vou explicar e os amigos vão entender. Então, para fazer isso, no meu caso, eu uso 20 litros de leite. Então, quem for fazer com 10, para fazer um queijo só, um queijo grande, esse queijo aqui, ele é pouco menos de... é um queijo com pouco mais de 10 litros de leite, que eu divido em duas porções para fazer para duas formas dessa diferente. Mas no caso desse aqui, eu usei uma forma dessa e uma forma dessa outra, que é com calcinha. Então, esse tamanho de queijo aqui talvez seja para uns 11, 12 litros de leite, tá? Mas para 20 litros de leite, eu uso 1 litro de iogurte natural. E com um detalhe, 1 litro de iogurte natural que fermentou dentro de uma... Por exemplo, todo mundo conhece o leite de caixinha, certo? Eu tenho uma caixa de isopor, pouca coisa maior, uns 4, 5 dedos maior do que uma caixa de leite de caixinha, e é a largura de 2 caixas de leite caixinha e a altura de quase 2 caixas. Então é uma caixa de isopor relativamente pequena. Então eu preparo o leite com um copinho de iogurte natural a 45 graus, volto para a caixinha do leite, boto nessa caixa de isopor. E esse leite vai ficar nessa caixa de isopor umas 16 horas. Ah, Cabral, mas o recomendado não é 8 a 12 horas no máximo? Porém, com 16 horas, gente, eu tenho uma quantidade de bactérias muito maior no leite. E aqui vai o primeiro segredo desse queijo. O percentual de fermento é muito maior, tá? Então não precisem estranhar. Não vai mudar a consistência. Não vai... Eu, inclusive, sempre faço aqui para casa o queijo Minas padrão ou o queijo Minas meia cura com essa proporção de fermento. Sempre usei porque eu gosto do sabor mais acentuado do queijo, tá? Se você usar menos fermento, ele vai dar um sabor mais suave. Não é o que nós gostamos aqui, isso cada um decide. Mas para esse queijo específico, você tem que usar 1 litro de iogurte para 20 litros de leite. Obviamente, meio litro de iogurte para 10 litros de leite. Ou você pode fazer com 1 litro, vai depender do seu gosto. Você pode fazer uma vez e testar, você vai ver que tem diferença no sabor do queijo, tá? Então, esse leite cru, no caso eu uso leite cru, se você não conhecer a procedência, ou se quiser fazer com leite de sacolinha, de caixinha não dá certo o queijo, tá?
Você tem que, se for usar leite industrial, tem que ser o de sacolinha. Você eleva a temperatura a 38, no máximo 40 graus. Para isso você usa um termômetro como esse aqui, ou lave bem o termômetro que você tem em casa para medir a temperatura, passe um alquinho nele e use ele para medir a temperatura. Chegou em 38, você pode desligar o fogo, ou no máximo a 40 graus, tá? Sendo que o ideal é 38. Você faz, adiciona o coalho na proporção que o fabricante daquele coalho indica, tampe, deixe descansar por 1 hora e 15 minutos no máximo. Aí você vai fazer o primeiro corte da coalhada, vai cortar a coalhada, aguardar 15 minutos e aí vai fazer a primeira mexedura, tá? Eu, na verdade, gente, eu vou ser bem sincero, hoje em dia eu não faço aquela mexedura longa, tiro um pouco do soro, faço outra mexedura. Hoje, na verdade, eu simplifico o processo. Eu faço uma mexedura de no máximo 5 minutos, no máximo. Já retiro 40% ou 50% do soro com uma peneira de cozinha, tá? Quando você retira esse soro ou eu guardo para fazer broa, ou boto na ração dos cachorros, ou descarto. Ou você pode congelar para quando você quiser fazer uma broa, qualquer coisa assim. Descarto isso, e aí, nessa massa que sobrou do queijo ali com soro, lembre-se que originalmente nós estamos falando de 20 litros de leite. Eu coloco 450 gramas de sal. Cabral, você ficou doido, isso é sal demais. Só fala isso quem nunca fez queijo, gente. Quando é o queijo Minas padrão, que você põe sal no queijo, você põe 20 gramas de sal. Ou quando você faz a salmoura a 20%, ou seja, 200 gramas de sal para 1 litro de água, você deixa o queijo de molho na salmoura. E para cada queijo de 1 quilo que você deixa na salmoura, você acrescenta mais 20 gramas de sal depois naquela salmoura, tá? Mas não é o caso aqui. Então, nessa massa de queijo com soro que sobrou, você coloca 450 gramas de sal. O que a técnica recomenda é de 150 a 200. Com 200 o queijo fica bom, gente, mas para o gosto daqui de casa, a gente gosta dele um pouquinho mais salgadinho. Não vai ficar salgado, não se preocupe. Se você tiver com medo de ficar salgado, o que eu garanto que não vai ficar, pode colocar 400 gramas de sal para 20 litros de leite. Depois de removido 40% a 50% do soro, tá? Aí você mexe por uns 5 minutos aquilo ali e deixa descansar por 15 minutos, tá? Ou seja, aquela massa, vocês vão ver que a massa fica com grãos menores e mais junta. E ela vai descansar ali naquele soro salgado por 15 minutos. Com 15 minutos, você vai retirar a massa, tá? Escorrer o máximo possível de soro que você conseguir na mão. E como é que eu faço isso? Eu tenho 2 bowls para cozinha, né, que são aquelas vasilhas em formato de meia laranja. Eu tenho 4 bowls grandes daquele. Então eu coloco metade da massa num bowl, metade no outro, e aí vou apertando a massa num canto, o soro vai escorrendo, eu viro na peneira para não perder nada de soro, e vou fazendo isso até ela quase parar de sorar. Esse processo deve levar menos de 5 minutos para cada bowl. Muito bem. Feito isso, aí eu passo metade da massa, ou seja, um bowl, né, que seria equivalente a 10 litros de leite, para uma forma dessa. Faço a compressão com a mão, para ele comprimir bem as laterais, e aí eu vou entrar com essa forma, com essa tampa, perdão, com um detalhe. Eu fiz, aliás, eu não, isso é obra do meu irmão, esse peso de chumbo em latinhas de tahine, né? É a conta exata de encaixar aqui.
E meu irmão revestiu esse peso com plástico, usando aquele soprador a quente que fechou com uma tampa. Então o chumbo nunca vai em contato com o soro, não tem risco de acidez no chumbo para liberar íons de chumbo no alimento, tá? E olha aqui, encaixa direitinho na tampa. É a conta, tá? Para essa tampa é a conta. E com isso aqui eu vou prensar a massa do queijo, gente. Aí fica 10, 15 minutos um lado, viro o queijo, que é muito fácil com essa forma, porque eu já expliquei que ela é semicônica, tá? Prensado novamente por 15 minutos, e isso é repetido 4 vezes, essa prensagem. Depois de 4 vezes, gente, tá saindo muito pouco soro. Se fosse o queijo Minas padrão, continuaria saindo soro por muito mais tempo, mas como tem sal ali já, o sal segura essa umidade. Então o queijo fica firme, mas bem úmido. Aqui entra o pulo do gato para você ter um queijo completamente diferente do queijo frescal. Porém, diferente depois do processo, porque você simplesmente pegar esse queijo depois de 4 prensagens, ele já está pronto, tá? 4 prensagens de 15 minutos, 2 de cada lado. Você ensacolar ou deixar dentro da forma mesmo, para ele não esborrachar, fechar a forma com plástico, botar na geladeira, que no dia seguinte ele vai estar com a melhor consistência e sabor. Nada te impede de comer ele em seguida, tá? Mas a textura não vai estar o ideal ainda e o sabor ainda não vai estar o ideal. 24 horas depois em geladeira, o queijo frescal vai estar uma maravilha. Consistência de queijo frescal, vai fazer aquele chiado de queijo frescal, temperadinho, muito gostoso e com a vantagem. Como é um queijo frescal com fermento, ele vai durar muito mais na geladeira, sem o menor risco de amargar. O ideal, porém, como é um queijo com muita umidade, gente, é que você o conserve em geladeira, tá? Ah, Cabral, ele tem que ficar tampado, destampado. Fica a sua escolha. Você pode colocar numa vasilha com uma tampa, você pode colocar num prato ou numa vasilha mais funda com um pano úmido em cima, ou até mesmo descoberto. Ele descoberto, ele vai secando e começando a querer dar origem mais a um queijo Minas padrão, tá? Mas é a sua opção. Ou seja, nas primeiras 24 horas, você vai ter ali um queijo frescal de primeira qualidade, com uma vida útil de prateleira muito maior. Então, se você for consumindo, você vai estar consumindo um queijo frescal, tá? Tecnicamente é isso. Ah, Cabral, mas queijo frescal todo mundo faz. Você falou que era um queijo diferente. Aqui que vai entrar o pulo do gato desse queijo, gente. Se você fez todo o processo, igual eu já expliquei, e na hora de ir para a geladeira, veste o queijo, não a forma, veste o queijo com uma sacola plástica, tira todo o ar possível e amarra essa sacola plástica, ela pode voltar até para dentro da forma para manter a forma perfeita do queijo. Essa forma vai para a geladeira. No caso da geladeira daqui de casa, a lá de cima, ela mantém uma temperatura entre 4 e 6 graus, porque ela é muito pouco aberta, ela é aberta 4, 6 vezes por semana, tá? É onde a gente armazena, a maioria, armazena ovo, mortadela, presunto, laranja para ir consumindo, tomate, cerveja, refrigerante, tudo que não vai ser de consumo mais rápido, fica armazenado lá. E aí, essa forma, com esse queijo ensacolado dentro dela, vai ficar na geladeira, gente, entre 7 e 10 dias. Tranquilo, descansando lá. O que vai acontecer nesse período de 7 a 10 dias, gente? Como é um queijo que tem alta umidade, ao contrário do Minas padrão, que você prensa para sair o máximo possível do soro, esse, como já tem sal na massa, essa massa vai segurar a umidade. E como você fechou numa sacola de plástico hermética,
esse queijo não vai perder umidade. Então ele vai maturar a frio com alta umidade. O que que vai acontecer? Vai haver uma proteólise das proteínas e mais lactose que tem nesse queijo vai ser transformada em ácido lático. Então a acidez vai subir. Não se preocupe, o queijo não fica ácido, tá? Mas o pH sobe. E o que faz com que haja essa proteólise, ou seja, a cadeia das proteínas se quebra. E olhem o que acontece. Esse aqui foi feito sábado passado. Eu estou fazendo esse vídeo sábado, dia 24. Ele foi feito sábado, dia 17. E imediatamente depois de pronto, né, daquelas prensagens, ele foi ensacolado, voltou para a forma e foi para a geladeira. Olhem a textura desse queijo. Olhando não dá para ver muita coisa, não é, gente? Então deixa eu cortar aqui para vocês verem. Olhem a textura desse queijo. Ele está mais para uma textura, aliás, está mais não, ele tem a textura de um requeijão. E o sabor puxa mais para o requeijão do que para o Minas padrão ou Minas. Minas Frescal ele não tem sabor mais, tá? De Minas Frescal. O sabor tá mais, e a massa, e isso aqui ele tá gelado, tá? Tá gelado. Se deixar ele a temperatura ambiente, essa massa você consegue espalhar no pão. Então a textura da massa, ó, a textura da massa é de requeijão, tá? Um tipo de requeijão. E o sabor puxa mais para o requeijão do que para o Minas padrão, queijo Minas, tá? Mas você consegue sentir o gostinho do queijo Minas ainda. Só que quem é mais marcante é o gosto do requeijão. Eu não posso dizer que é o meu queijo preferido, gente, porque o queijo preferido ele depende em que situação. Para comer com pão ou biscoito, sem sombra de dúvida, esse é o meu queijo Minas preferido. Para comer com goiabada, com doce de manga, com outros doces, é o queijo Minas padrão ou meia cura, tá? Para ralar, para comer com macarrão, para fazer uma torta e coisa, é o Minas padrão curado. Para ralar, para comer para botar na massa do polvilho, para comer pão de queijo, é o Minas padrão mais curado e ralado. Então, esse é o meu queijo Minas preferido para comer com pão e biscoito, torrada, tá? E é como eu estou falando, ele ficou 7 dias curando. Ele estaria um pouco melhor se ele ficasse 10 dias. Os outros 2 que foram feitos junto com esse continuam curando na geladeira. E provavelmente próximo da final de semana que vem, esse aqui acabou, eu vou comer o outro. Então o outro queijo, gente, ele provavelmente vai curar por uns 15 a 21 dias. E não tem problema, ele não vai amargar, não vai estragar, desde que eu não abra a sacola antes, tá? Então, repetindo, está acontecendo ali uma maturação a frio com proteólise das proteínas. E é por isso que ele fica lá, ó, com essa consistência de requeijão. Com 15 dias ele vai ficar com mais consistência de requeijão, mais macio ainda e com gosto puxando um pouquinho mais para requeijão. Então, gente, eu não inventei isso, provavelmente alguém já experimentou isso, até por acaso, talvez sem intenção, mas eu já faço isso há algum tempo. É muito gostoso. Eu já faço isso há algum tempo. Então, o processo para obter esse queijo é exatamente o mesmo que eu descrevi aqui. Se você fizer exatamente isso,
você vai obter exatamente esse resultado. Ou seja, se você usar um leite cru, que você conhece a procedência ou da sua propriedade, que você conhece a higiene, você vai chegar a esse produto final depois de 7 dias de cura na geladeira. Ele fica ainda melhor com 10. Com 15, eu nunca chegar a 15 aqui em casa, tá? Porque normalmente eu sempre consumia mais rápido esse queijo com medo dele amargar, mas nunca amargou. Aí o que eu resolvi fazer? Perguntei para o Gemini do Google, descrevi todo o processo direitinho e tal, e descrevi por DeepSeek. A resposta que o DeepSeek me deu foi o seguinte: parabéns, você criou um novo tipo de queijo. Eu falei, não, eu não criei porcaria nenhuma, gente, eu só fiz umas modificações. Tá? Mas ele colocou como se fosse um queijo criado por mim, com um sabor delicado, mais marcante, e aí descreveu o processo, por que acontece e tal. Eu falei assim, olha... Então, eu acho que a maioria dos amigos jamais provou um queijo como esse, tá? E se alguém quiser tentar algum dia, faça com 10 litros de leite. Para 10 litros de leite, você vai usar meio litro desse iogurte. Ah, Cabral, qual iogurte natural eu uso? Gente, é muito simples. Chegue na prateleira do supermercado e olhe lá, composição. O que tiver única e exclusivamente leite e bactéria lática é esse. Eu acho que o Danone ou Nestlé é só isso. Os outros têm acidulante, conservante, não sei o que. Não, o ingrediente do iogurte natural é leite e bactéria lática. Acabou. Então basta você olhar aí. Se o seu é de outra marca, Batavo, sei lá o que, mas você olha a composição. Leite e bactéria lática. Com um copinho de iogurte, o que eu faço normalmente aqui em casa? Eu já falei. Eu uso 1 litro de leite caixinha, que o leite caixinha é o que dá o melhor iogurte, mais fino, tá? O leite de sacolinha dá um iogurte mais granulado, mais grosseiro, tá? Então, leite caixinha. E ele vai fermentar por 16 horas no meu processo com a caixinha de isopor. Você pode enrolar num pano e pôr no fogão, aí talvez você tenha que deixar um pouco mais de tempo. Aí eu não vou saber dizer. Mas na caixinha de isopor são 16 horas. E aí você pode pôr meio litro só para fazer 10 litros de leite para experimentar, para ver se o queijo fica de um sabor que é o seu agrado. O que eu posso dizer é o seguinte, todo mundo aqui em casa gosta, todo mundo que prova gosta. Eles falam assim, mas eu não consigo definir. Eu falo assim, não está parecendo requeijão? É isso, Eli, está parecendo requeijão. Então, gente, quem quiser testar o processo é esse. O segredo é maior quantidade de fermento, leite cru, 38 graus de temperatura, que normalmente é a temperatura que o leite sai do úbero e da vaca, e prensagem com 2 vezes e meia, em média, o peso do queijo ou da massa que você está prensando, tá? Tem que ser peso de chumbo? Não, gente. Você pode pôr qualquer peso em cima de uma tampa que você tenha, não precisa ser necessariamente essa. Pode ser de madeira e coisa desde que higienizada. Coloque o equivalente a 2 vezes e meia, ou seja, 2,5 kg para prensar. 15 minutos de um lado, vira, 15 minutos, vira 15 minutos, vira 15 minutos de novo. E você, com certeza, se seguir a risco o processo e botando, no caso de 10 litros, você tira 50% do soro, ou 40%, ou seja, de 4 a 5 litros de soro, quando fizer com 10 litros, sempre frisando para não confundir. Eu faço com 20, então é o dobro. Para 10 litros você vai usar 225 gramas de sal. Elin, vai ficar salgado. Não vai, mas se você está com medo, usa 200 gramas só. Mistura na massa, igual eu já expliquei. Leva para a geladeira, deixa de 7 a 10 dias. Com 7 você já vai ter esse resultado aqui, que é o queijo híbrido de
queijo Minas com requeijão, tá? Com 10 dias fica mais acentuada ainda a textura de requeijão e o sabor aproxima um pouquinho mais do requeijão, tá ok? Eu espero que alguém tenha curiosidade para fazer, faça, quem tiver possibilidade, principalmente quem tem uma roça que tira um leitinho e tal, faça com 10 litros para experimentar. Siga à risca essa receita, que eu garanto que o resultado será exatamente igual. Tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.